Bom dia, bom dia, bom dia! Cidade linda e maravilhosa, grande Londrina. Todos os sábados eu comento a mesma coisa. Essa é uma cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, mas que precisa também de muitos cuidados, né? Então aqui no nosso podcast, nesses últimos meses, a gente tem trazido diversos profissionais para conversarem sobre diversos assuntos, né? A gente fala de transporte, fala de segurança, fala de pet, fala de moda, fala de cultura, fala de entretenimento, ações sociais, curiosidades. Nós conversamos a respeito dos grandes festeiros, motocross, enfim, todos os assuntos valem a pena. Mas vale a pena também a gente falar sobre vida, não é? E quando a gente fala sobre vida, que é o bem mais precioso, algumas pessoas eles não entendem momentos delicados das nossas vidas que fazem com que algumas pessoas tirem a própria vida. Então, para falar de vida, para falar de amor, para falar de carinho, de esperança, nada melhor do que profissionais que eu convidei que estudaram, continuam estudando e eu tenho certeza absoluta, passarão a vida estudando o próximo, os seres humanos. Estou falando sobre o Setembro Amarelo. O que a gente precisa saber sobre o Setembro Amarelo? Cada um de nós. Você, nesse exato momento, na sua casa, num sítio, numa fazenda, no carro, onde você estiver. O que é o Setembro Amarelo? Por que a gente dedica um mês inteirinho para chamar a atenção sobre o suicídio? Por isso que, neste momento, eu fiz questão de trazer para cá 3 médicas psiquiatras. Essas 3 médicas, elas já se conhecem, elas trabalham junto, provavelmente, com toda certeza, já atenderam pacientes juntas e elas conversam sobre isso constantemente. É mais ou menos assim, a gente sempre chama atenção para o mês, mas o ano inteirinho esse problema acontece. Então, para isso, eu trouxe aqui a doutora Carolina Nicolau, ela é psiquiatra e diretora acadêmica do Hospital Vida, a Rafaela Neves, também médica psiquiatra, e a Thaís Sabino, médica psiquiatra e diretora clínica e técnica do Hospital Vida. Elas têm muitas formações, elas têm muito conhecimento. Com o passar do tempo aqui, eu vou identificando gente aqui que está fazendo mestrado, fez mestrado, residência, pessoas que passaram pelas mãos de vocês, com toda certeza, estudaram, estão estudando e eu tenho certeza que vão ajudar o próximo. Então, neste bom dia, eu quero que vocês fiquem à vontade para que a gente esclareça cada vez mais o que é o Setembro Amarelo e o que a gente tem que fazer. Então, doutora Carolina Nicolau, muito obrigado pela sua presença. Você é vice-presidente da APPSIC, que é a Associação dos Psiquiatras do Estado do Paraná, não é? Associação Paranense dos Psiquiatras do Paraná. Você é coordenadora da Unidade Jardim do Hospital Vida, diretora técnica do Maxwell Hospital Vida, mestrada em Ciências do Hospital Dia, mestrada em Ciências de Saúde da Universidade, Medicina pela Universidade do Oeste Paulista. Eu percebo cada vez o profissional, ele não para de estudar. Cada vez mais, não é? Tinha uma época que você falou assim, eu já me formei. Vou fazer mestrado, doutorado. Me parece que, principalmente com saúde mental, vocês precisam ter muita atualização. É isso? Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes. Marcão, acho que em todas as áreas, acho que a gente precisa de muito estudo, né? Mas na medicina em si, a gente precisa estar se atualizando. Constantemente. E a psiquiatria não é diferente, né? Nos últimos 60 anos, a psiquiatria sofreu uma grande revolução, tanto, vamos colocar, neurobiológica, neurociências, uma mudança mesmo do entendimento sobre a saúde mental, né? E antes a gente falava muito de doença mental, a gente não tinha muito como falar de saúde mental porque a gente desconhecia muitos aspectos, né? Neurobiológicos, epigenética, e hoje já não. Hoje a gente não sabe muita coisa, mas a gente já sabe de alguma coisa. A cada mais estudo, mais aprofundado, mais se conhece o ser humano. Nós acabamos de passar de uma baita da pandemia e parece que desconstruiu-se tudo e construiu-se tudo novamente a partir de agora 2020. Parece que até o pensamento do consumidor mudou, do comportamento jovem mudou, do adulto mudou. É um estudo constante, mas a pandemia também fez com que isso tudo acelerasse, né? Na verdade, assim, a doença mental, ela sempre existiu, né? Eu acho que a questão também do estigma que as pessoas passam, do entendimento de que a pessoa que tem algum transtorno psiquiátrico ou uma doença mental,
ela sempre se escondeu muito porque era considerado uma pessoa que ficava excluído mesmo da sociedade. E a gente sabe que existem várias formas, né, da doença se apresentar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo leve, uma ansiedade e diversos outros formatos de doença, as pessoas não falavam que tinha porque falavam assim, nossa, mas vão achar que eu sou louco, né? Vou no psiquiatra, então eu sou louco. Tinha um certo estigma durante muito tempo, né? Eu acho que ainda tem. Um pouquinho, melhorou muito em relação, acho que, à pandemia, porque as pessoas puderam falar abertamente do seu sofrimento emocional. E as pessoas falando abertamente, e aí vem também, né, campanhas que vêm vindo até antes mesmo, eu acho que da pandemia, de celebridades, né, por exemplo, nos Estados Unidos tem a Oprah. A Oprah fez um programa enorme, né, com seriados falando sobre celebridades que passaram por problemas emocionais. E com isso, falando como é que se recuperaram disso. E quando a gente começa a falar de saúde mental, então como se recuperar, porque antes eu achava assim, uma pessoa que tem um transtorno nunca mais se recupera. Morria dentro de um hospital psiquiátrico e acabou. Estava fadado com aquilo, Estava fadado ali, né? E a gente sabe que não é assim, né? A medicina evoluiu, a psiquiatria evoluiu, os psicofármacos, as medicações que agem no cérebro evoluíram, a psicologia evoluiu, a mentalidade das pessoas, né? A pesquisa evoluiu. Então, assim... A pesquisa de vários sintomas, de vários profissionais entregam para vocês muito mais informações. Sim, né? A gente tem hoje, né, um número enorme de pesquisadores no Brasil e no mundo. O Brasil é considerado uma psiquiatria de excelência, tá? Então, hoje a gente tem muito mais condições de saber, né? Por exemplo, em 1950... apareceu o primeiro antipsicótico. Eles estavam usando um anestésico e perceberam que ele tinha ações antipsicóticas. 1950, né? Ontem. E o primeiro antidepressivo, que surgiu primeiro nos Estados Unidos, no Brasil demorou, foi chegar por 1980, por ali, 1980. Então, o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos o que as pessoas falam. E tem pessoas que ainda acreditam que a psiquiatria parou lá em 1980, 1950, onde não tinha muito o que se fazer pela doença mental. As pessoas, elas ficavam excluídas da sociedade, muitas vezes ou moravam na rua, ou as pessoas realmente internavam em hospitais psiquiátricos, que eram depósitos de pessoas, ou realmente esses hospitais não tinham muito o que fazer também. Então usavam técnicas, por exemplo, eletroconvulsoterapia, que a gente sabe que é um tratamento de excelência, usando de uma forma correta. Mas naquela época ninguém sabia qual era a forma correta, só se usavam, né? Era hospital e era camisa de força. E usavam de forma errada, né? Às vezes de forma como tratamento, porque tem, né, uma ação maravilhosa para, vamos dizer, colocar assim de forma simples, reorganizar uma química do cérebro, mas também naquela época usava de forma punitiva. Então, nós não tínhamos condição nenhuma de fazer o tratamento, né? Então, a gente ficava ali à deriva do que era na época. E dos últimos anos, a gente hoje tem muitos psicofármacos de todos os tipos. Para auxiliar. Muito bem. Rafaela Neves, médica psiquiatra, sócia proprietária da clínica Marral. Médica psiquiatra do Hospital da Zona Sul, medicina pela Universidade Positivo de Curitiba, residência médica em psiquiatria pela Hindenburg de Curitiba, associada à Associação Paranaense de Psiquiatria também, né? A brasileira também de psiquiatria. Rafaela, é sempre assim, estudar, se preparar. Aí quando você vai para atender, você fala, tá faltando um pouquinho, preciso estudar o tempo todo, porque parece que assim, não para nunca no ramo de vocês, em todos não, né? Mas nesse é o comportamento das pessoas. Nós estamos mudando cada vez mais, né? O consumidor muda, não é? As famílias estão mudando, as pessoas estão, não sei, jovens com comportamento diferente, não é? Ou de repente que a gente está ficando mais velho, não está entendendo mais os jovens, né? Bom dia. Com certeza, bom dia. Então, assim, acho que o estudo realmente não tem como parar, né? Principalmente na psiquiatria, que envolve mudanças culturais, mudanças relacionadas à parte de geração, né? Que é o que você acabou de comentar. Muitas vezes a gente sabe que existe muitos conflitos de geração e que a gente precisa realmente estar muito atualizado para entender, né? Como vocês também citaram, a gente teve também a pandemia, né, que trouxe atualizou muitas coisas para a gente na saúde mental, trouxe muita abertura para discussão sobre alguns transtornos de saúde mental, né,
considerar que antes a gente não discutia, por exemplo, um transtorno obsessivo, a gente deixava passar muito do que se foi visto na pandemia, né? E muita liberdade para essa discussão a respeito dos casos da psiquiatria, né? Exatamente. Porque isso que a gente está comentando, alguns filmes retrataram, né? Uma pessoa que era um pouquinho diferente, que é um pouquinho estranha, né? Às vezes aquele cara está no mundo da lua, não é? Eu imagino o que eu particularmente passei, porque eu era da turma do fundão, né? Distraído totalmente, não conseguia ter noção do que a professora estava fazendo, porque ficava lá no fundo só desenhando, fazendo bagunça. Eu me lembro, assim, que a turma do fundão, as diretoras reuniam e falavam assim, olha, esse pessoal está dando problema para a gente, porque a gente não sabe entender a turma do fundão, porque a gente não prestava atenção. Hoje você consegue ter uma noção de que às vezes ali você tem um talento diferente, separar os talentos, separar os movimentos, quem são as pessoas, mas de uma época era um bolo só, né? Se estava mais ou menos estranho, era louco, dá remédio, amarra na camisa de força e joga em qualquer lugar. Mas isso foram retratados em filmes, em vídeos, e as pessoas parece que pararam no tempo nessa percepção. E hoje eu percebo cada vez mais essa preocupação. As próprias vigilâncias sociais não deixam mais isso acontecer, né? E a gente tem que estar atualizado cada vez mais. Thaís Sabino, médica psiquiatra, diretora clínica e técnica do Hospital Vida, formada em medicina pela Universidade do Oeste Paulista e Presidente Prudente, realizou especialização em psiquiatria no Hospital Vida de 2018 a 2021, teve aprovação e titularização como psiquiatra, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Atualmente atua como diretora técnica e clínica do Hospital Vida de Londrina e também atende em consultório na clínica Raro em Londrina. Thaís, só para somar tudo isso que a gente está trocando uma ideia, né? Eu gosto muito de perceber profissionais que estudam e vão estudar cada vez mais, porque amanhã vai aparecer mais uma classe social, mais um desvio qualquer, que você fala, opa, calma aí, antes de medicar, vamos perceber o que é isso que está acontecendo na sociedade, porque a nossa sociedade parece que muda mais rápido do que antigamente, né? Sim. Está mudando o quê? Semanalmente, né, cara? A rede social parece que faz a gente mudar comportamento toda semana. Não é isso? Sim. Bom dia, Marcão. Primeiramente, agradecer o convite, a participação aqui de você, da produção, né? Espero que hoje a gente consiga contribuir aqui um pouco, principalmente no foco do Setembro Amarelo, né? Que a gente veio trazer, e possa esclarecer, orientar também os ouvintes sobre o assunto que é tão importante, né? Que é a prevenção do suicídio. E, exatamente, então, a gente está dentro de uma área que está em constante evolução, como a Carol falou, as evoluções principais da psiquiatria, elas vieram em poucos anos, né? Então, isso hoje é acelerado, né? A questão dos estudos, né? Da ciência mesmo. Então, a gente tem que estar em constante atualização e também associando isso, né? Dentro de um consultório, seja dentro de um hospital, avaliando todas essas mudanças que a gente vem tendo, até com a modernização da sociedade, né? Exato. Então, essa modernização, a questão da globalização, internet, né? Toda essa facilidade que a gente tem hoje, muda muito a questão do comportamento das pessoas, Sim, né? 100%, né? 100%. Eu não me lembro quantas mães estão passando seus filhos para os celulares. Sim. Dificilmente eu consigo ver uma criança sentar com um laptop ou celular no restaurante. Antigamente a gente ficava no cômodo, ficava em cima da mesa e puxando comida, puxando toalha. Hoje não, eles estão quietinhos, mas eles estão na frente de uma tela. Tudo isso são os novos comportamentos, né? Brincando na rua. Exatamente. Novos comportamentos. Doutoras, existe um perfil de pessoas que cometem suicídio? Bom, iniciando aqui, eu acho que assim, a gente colocar um perfil específico é um pouco difícil, né? O que a gente sabe são alguns indícios, muitas vezes, o que vem trazendo a pessoa até chegar de fato a uma tentativa ou ao próprio ato suicida, né? Mas colocar um perfil é complicado, até porque a gente pensa às vezes algum ouvinte que tem algum familiar ou ente querido que tenha cometido suicídio, né? Onde a gente está aqui para orientar, para esclarecer algumas coisas, até mitos, né, sobre a questão do suicídio. Um deles entra como que toda pessoa que comete suicídio de fato dá algum indício disso. Então imagina para uma família
de repente tinha um ente querido muito amado, muito querido, e essa pessoa cometeu o suicídio de fato, né? É um peso muito grande que as famílias carregam. Então, a gente tem que colocar que, sim, algumas pessoas realmente elas cometem suicídio sem dar um indício antes, né? Numa grande maioria, às vezes a gente nota, só que o que acontece? Depois, às vezes, do suicídio cometido, que percebe-se, poxa, a pessoa falou tal coisa, eu não dei atenção, né? A pessoa se comportou de determinado jeito, estava ouvindo determinada música, estava mais triste, só que assim, não parecia algo muito chamativo. E até porque, assim, né, Thaís, tem várias pessoas que não têm essa informação, né, de quais são os sinais para poder identificar, né? É justamente isso que a gente estava falando, que antes a psiquiatria ou psicologia, né, os fatores de risco não chegavam realmente essa informação para a população de uma forma geral. E hoje a gente tem tido essa possibilidade, né, de levar realmente essa informação. Sim. Existem sinais claros? Olha, Marcão, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um estudo, ela acompanha, né? Ela tem até um projeto que vai de 2013 até 2030, devido ao grande aumento, né, nas estatísticas. E as Américas que teve um grande aumento de 17%. O mundo inteiro diminuindo a estatística em relação ao suicídio e as Américas com um aumento na contramão. E o Brasil com um aumento de 43%, tá? E então, quando a gente começa a olhar para o Brasil, a gente começa a olhar alguns fenômenos, né? Então, por exemplo, por que hoje o suicídio em adolescentes é a terceira causa de morte? Adolescentes entre 15 e 19 anos, né? E aí a gente observa que o comportamento dos adolescentes, que nem você estava falando, mudou. Então, os adolescentes, eles têm menos vínculo social, eles acabam ficando muito, por exemplo, né, em redes sociais, que parece que é rede social, mas a pessoa está lá sozinha mesmo, né? Se ela está deprimida, ou se ela está numa angústia, ou se ela está acontecendo alguma coisa, ela está no quarto. Os pais, às vezes, eles não conseguem perceber que a pessoa ficando ali no quarto, e o pai e a mãe hoje estão trabalhando, antes a mãe ainda ficava em casa. Os pais trabalhando, tá ali no quarto, não tá na rua, não tá usando droga, né? Então tá tudo bem. Simula-se um bom comportamento. Simula-se um bom comportamento. Que é então, ficar quietinho. Os sinais, eles estão um pouco mais, vamos dizer, silenciados. Porque antigamente, quando era aquele garoto problema, que ele ia, usava droga, gritava, arrumava briga na rua, depois ele tinha crise, ele falava que ele ia se matar. Tinham sinais de alteração comportamental importante. Hoje, eu acho que os jovens, nesse sentido, eles estão dando poucos sinais. Mas por isso que a gente está aqui, para a gente poder trazer para a população exatamente essa conversa. O seu filho que está, né, na rede social, ou que tem... A gente pensa assim, você deixa teu filho ir para qualquer lugar na rua? Quando ele sai para a rua, ele pode ir para qualquer lugar? Com que pessoa que ele sai na rua? Você não quer saber? Nas redes sociais a mesma coisa. A gente precisa saber com quem que os nossos filhos estão conversando, quais são as redes sociais, quais os tipos de pessoas que eles estão. Porque, por exemplo, quando o adolescente está deprimido, e é muito comum a gente escutar isso no consultório, eles entram em grupos de pessoas deprimidas também, que começam a falar sobre morte, como morrer, o que tomar, o que fazer. Então, por exemplo, que teve lá a baleia azul, né? Então, assim, os jovens estavam ali, os pais achando que está tudo bem, e de repente eles entraram ali numa fake, depois descobriram que era uma fake news até, né? Mas que aquilo ali, para as pessoas que têm aqueles adolescentes que às vezes são um pouco mais mórbidos, né? Que na nossa geração tinha um outro nome, quem usava tudo preto, e como que chamava, Marcão? Góticos, emos. Góticos, agora emos, agora são os emos. Na nossa época eram os góticos. Hoje não, né? Hoje, assim, eles estão dentro de redes sociais que as pessoas têm esse comportamento lá dentro. As falas, a comunicação é essa. Mas você olha para o garoto, parece que tá tudo bem. Tá lá no quarto jogando videogame e tá bem. Então, não resumindo isso que você está dizendo, mas vou direcionar. Atenção, então, dos tutores. Exatamente. Então, vamos falar primeiro sobre a situação de jovens. Vamos falar muito jovens, tá? Isso. Existe índice de suicídio a partir de quantos anos? Olha, antes de 5 não, antes de 10 não. Eu fiz um levantamento recente
E eles não colocam abaixo de 5 anos como suicídio, porque não tem como saber se foi um acidente, não tem nem a percepção muito bem de vida ou morte, porque pode ser que ele estava pensando que ia voar, entendi. né? Que tinha poderes mais, então... Mas acima de 8 anos a gente já fala. E já tem índices para isso. Já tem índices para isso. isso. Existe isso. Já existe. Olhando para Londrina como nosso potencial, isso acontece em Londrina? Acontece. Né? Eu sei que a gente não vai identificar muito dessas coisas, eu sei disso em off. Nós temos bairros de Londrina que tem mais suicídio que outros. Sim. Muitas vezes são subnotificadas, assim, né? As mortes por suicídio, né? Mas existem bairros da cidade que nós sabemos até quais são as ruas, o horário, classe social, a idade das pessoas e o sexo também. Sim. Então existe esse mapeamento, né? Existe, mas é o que a doutora Ravela estava falando, né? O que acontece? Muitas vezes, até o SAMU já conversou com a gente sobre isso. Os pais, eles não colocam que a pessoa, né, ingeriu uma medicação proposital. Então, foi um acidente, queria dormir. Então, assim, é subnotificado e dentro, né, quando vai para o hospital, ele vai com uma indicação diferente, né? Então, ele vai como politrauma. A pessoa que pulou do prédio, por exemplo, né? Queda de altura, não sai exatamente como deveria ser, né? Entendi. E isso fica uma subnotificação. E as famílias, e aí existe uma coisa assim no Brasil também, né? Essa subnotificação faz com que a gente tome um cuidado diferente, porque a gente não tem a real noção de como realmente estão a população em relação à saúde mental. Porque isso é um indício de saúde mental da região. Sim, né? Exatamente. Se a gente tem uma elevação, e a gente sabe que no sul do país é um estado que é alarmante. O sul do país, os 3 estados do sul do país eles têm uma estatística muito mais alta do que o resto do Brasil. Você está brincando mesmo? Sim. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Os 3, tá? O Paraná é o terceiro, né? Só perde realmente ali para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. Mas, assim, se comparado o Paraná com o restante dos estados do Brasil, ele está lá entre um dos primeiros. Existe um porquê? Vários fatores. Tem vários fatores, até climáticos, até assim a cultura, né? Climáticos, dias cinzas são mais propensos? Nós estamos falando de coisas visuais. Na verdade, o que eu estava até vendo recentemente é que existe essa ideia de que às vezes no inverno as pessoas tendem talvez a tentar mais o suicídio, só que os níveis eles são maiores no verão e na primavera, por incrível que pareça. Você está brincando. São os maiores aí. Agora, pelos estudos de vocês são especialistas nisso, né? Porque vocês recebem nas suas clínicas, além do hospital, também familiares, né? E pessoas que já tentaram ou que estão pensando. Eu me lembro de ter uma ação no calçadão do Setembro Amarelo, ano passado, a doutora Carolina atendeu uma pessoa, um jovem, ele sentou e começou a conversar com você, tal, eu vi, daqui a pouquinho, quando levantou, sem identificar a pessoa, eu falei, o que esse cara veio fazer aqui? Você falou, ele veio falar sobre o suicídio. Eu falei, você está brincando? E era um jovem. Eu falei, meu Deus, então a pessoa, às vezes ela procura, ela, se eu não me engano, ela se manifestou porque ela queria procurar a família, parece que a família não deu atenção, e ainda bem que ela viu tudo isso ali, e ela se prontificou a fazer isso. Então essas ações são importantes. São ações como essa que fazem com que as famílias comecem cada vez mais, porque a gente insiste, mais uma vez nós estamos batendo a mesma tecla, gente, vamos dar atenção não só para os jovens, se eu não me engano também, vamos falar de pessoas que se suicidam acima de 40, acima de 50. Acima de 65, né, que é o principal, assim, um dos principais fatores de risco também. Acima de 65. O grupo de jovens entre 15 e 19 que a Carol falou e também acima de 65, né? Será que no começo eles não estão entendendo a vida e no final eles estão com preguiça da vida? O que acontece? Na verdade, assim, acima de 65 a gente tem uma maior incidência de doenças crônicas também, né? Além da depressão, mesmo de transtornos mentais, a gente tem também a possibilidade de muita perda de entes queridos,
muito, por exemplo, outros fatores de risco que vão entrando. Então, a perda de entes queridos, a parte da aposentadoria, então, uma diminuição de funcionalidade, aumento, por exemplo, de doenças crônicas que diminuem ainda mais a funcionalidade, mesmo que não relacionada ao trabalho, né, uma questão laboral, e isso vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais com uma desesperança, né, um desânimo muito grande. Assim. O suicida, pela experiência de vocês, ele vem dando sinais, ou tem cara que tem aqueles rompantes? É o rompante. Qual que é o mais? É aquele que vem dando sinais de uma depressão profunda, ou aí um desespero, alguma situação de eu me suicidei por causa de uma dívida grande, descobri uma doença. Exato. Existem as duas opções. As duas coisas podem acontecer, né? Como eu disse, às vezes a pessoa, isso está ligado a características de personalidade, vamos dizer assim, aonde tende a ser mais perigoso as pessoas que tendem mais à impulsividade e agressividade. Né? Então, isso são as pessoas que às vezes não é notado nenhum sinal e a pessoa passa por uma situação que aí a gente chama de um preceptor, né? Poxa, foi mandado embora do emprego. Preceptor é a causa, é uma chave, né? É o estresse imediato, o estresse agudo ali, né? Então, poxa, a mulher separou de mim, perdi o emprego, tive uma perda financeira muito grande, né? Isso somado a questões né, que já existem ali, pré-fatores. De, por exemplo, ser alguém, poxa, tem uma dependência, tem um abuso de bebida alcoólica, já tem um transtorno mental anterior. Mas existe ligação genética no suicídio? Então, o genético, a gente pode dizer que sim, mas por 3 fatores, né? Um ponto que a gente pensa que é a questão da hereditariedade, da questão genética dos transtornos mentais, porque isso é um ponto muito importante na questão do suicídio, né? Então, esse é um fator de risco muito alto, você já ter algum transtorno mental, seja depressão, que é o mais comum, é o primeiro ali, né? O de humor. Depois, a gente tem as questões ligadas à personalidade, que também podem ser questões genéticas e hereditárias, né? Falando em impulsividade, agressividade, tá? E o terceiro ponto é a questão psicológica mesmo familiar, que a gente pode colocar, entre aspas, como algo cultural. Então, se a minha avó e a minha mãe se suicidaram com 60 anos de idade, é inevitável que eu, chegando aos 60 anos, não pense sobre isso, não me compare. Então, às vezes, dentro de uma família, esse é um pensamento que fica ali até como se o suicídio fosse algo para resolver, né? Como se resolvesse alguma questão, né? Seja, poxa, eu passei por uma humilhação, eu passei por uma perda financeira muito grande, então como se isso fosse uma saída de alguma forma. Então, dentro da família, ter alguém que cometeu um suicídio é um fator de risco também. Aí sim, aí entra a família para proteger essa pessoa e ela mesma para poder o quê? Se cuidar. Né? Exatamente. Existe então como evitar essa situação? É apenas, mais uma vez, se preocupar com o próximo. Como a doutora Thaís disse, né? Mais de 90%, dizem que até 95% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno psiquiátrico, né? Algum transtorno mental. Depressão, a mais comum, uso e abuso de substâncias, de drogas, né? Que nem a doutora Thaís falou, transtornos de personalidade. Um pouquinho de isolamento social também. Porque a depressão já traz esse isolamento, né? A pessoa, ela alguém que acaba sofreu bullying e não sobreviveu muito a isso, parece que guarda durante bastante tempo. É um fator de risco, né? São os estresses que são passados na infância, na adolescência, abusos psicológicos, físicos, sexuais, são um fator de risco, né? De passar por isso na adolescência ou infância. Então, a gente cuidar dos nossos jovens também, a gente saber aonde eles estão indo dormir, com quem que eles estão, quem são as pessoas que frequentam, né? O meu pai nunca me deixou dormir fora de casa, Marcão. Você tá brincando, é mesmo? Nunca. E depois eu fui entender. Quando eu fui fazer psiquiatria, eu fui entender o motivo, né? Porque a gente tem que saber quem são as pessoas. Porque assim, e o principal do abuso também, que é uma coisa muito importante da gente falar, é que a maioria das vezes acontece dentro da própria casa, às vezes. Infelizmente isso acontece. Com pessoas próximas, pessoas que têm confiança, né?
aquela pessoa que está sempre em casa, que tem abertura, que está sempre com aquela criança, com aquele adolescente. Atenção. Atenção. Família tem que ter atenção. Muito bem. Estamos finalizando o nosso primeiro bloco. E aí, um resumo geral, um overview, é o seguinte. Atenção. Tenha atenção com os seus familiares, tenha atenção com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. E a fase principal é o começo da vida e esse não o final da vida, porque a gente está vivendo mais, né? Mas mais ou menos nesse momento da vida que precisa ter atenção também. A gente volta daqui a pouquinho para a gente bater mais um papo a respeito de tudo que a gente precisa saber sobre o Setembro Amarelo. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem. Estamos de volta e o assunto é sempre muito curioso. A gente nunca consegue estabelecer assim, eu já sei de tudo, eu já esclareci tudo e muito ainda nós vamos descobrir a respeito do suicídio. Setembro Amarelo é um mês que a gente pontua como sendo extremamente importante, mas a gente percebe que não é nem em setembro que a grande alta do suicídio acontece, né? Existem, me parece, fatores preponderantes que espalham tudo isso durante o ano, que se espalha pelos países, não é? Às vezes não é o clima, a gente sempre fica imaginando, nossa, os climas são climas frios, clima cinza, deixa a cidade mais cinza, deixa as pessoas mais deprimidas. Tem muito, eu não sei se isso é verdade ou não, vocês podem atestar. O Japão, alto índice de suicídio em função da exigência que as pessoas têm lá. Isso continua assim no Japão? Vocês têm dados sobre isso? A exigência profissional faz com que as pessoas tenham suicídio? Porque ela é assim, o vô viu a satisfação da vida dele passar com os 80 anos, ele vê o filho dele de 60 trabalhando, o neto dele de 40 e o bisneto dele de 20. Se alguém nessa escala toda faz alguma coisa que não esteja de acordo, me parece que eles acabam se suicidando de depressão e de falta de comprometimento. Você imagina se essa moda pega? Eles se exigem muito, não é? Aí, se todo mundo tem essas características de países que são mais suicidas que outros? O do Japão, a questão cultural, ela está muito relacionada, né? Então, até no Japão, se a gente pegar historicamente, né, tinha a questão dos, como que chama? Samurais, né? Tinha a questão do seppuku, né? Que era o colocar a faca na barriga, né? E era uma questão de honra, né? E assim, eu já peguei, já atendi paciente psicótico oriental, japonês, só que ele estava no quadro psicótico que ele fez justamente esse, né, sobreviveu, claro, fez esse ritual. Ele sobreviveu e tudo, né? Então, as questões culturais, elas estão muito relacionadas. O que eu lembro agora, assim, honra. No caso desse ritual, dessa situação, é uma questão de honra, né? E culturalmente também é visto como coragem, assim, né? Lá. Um problema financeiro, né? Um problema, se você tem um problema financeiro grave, tem culturas japonesas que eles se matam e eles matam a família inteira, inclusive seus descendentes, porque ele não vai deixar os filhos desonrados ou passando necessidades. Então, tem realmente um aspecto cultural bem importante. E eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, o aspecto cultural. Mas, assim, que nem a gente estava falando em relação ao clima, né? No inverno, sim, a gente, em alguns países, o índice de depressão, ele é muito maior no inverno. Mas é o que a gente estava falando, por que na primavera? Porque na primavera começa a melhorar o quadro depressivo e a pessoa, às vezes, está tão deprimida que ela não tem energia nem para se matar. Então, quando começa a melhorar a energia dela e o sol começa a aparecer novamente, ela começa a melhorar a energia dela, é onde ela comete o suicídio, né? Às vezes, quando a gente interna no hospital, alguém que está com quadro depressivo, a gente fala entre nós, né? A gente sempre coloca o paciente que tem o risco de suicídio em protocolo de risco de suicídio. Então, tem uma atenção especial, ele fica num leito que tem vigilância 24 horas... E às vezes a gente tem que esperar alguns dias para colocar o antidepressivo para essa pessoa. Porque o próprio antidepressivo, se a gente olhar a bula dos antidepressivos, eles colocam que aumenta o risco de suicídio. Mas por quê? Porque melhora muitas vezes a energia, mas ainda não melhorou o humor. Às vezes pode demorar em torno de 2 a 3 semanas para ter uma resposta terapêutica. Mas aí a pessoa já melhora a energia e ela cria coragem para fazer aquilo. Mas né? Normalmente quem se suicida realmente não quer viver ou é aquele momento de disruptura? Marcão, em geral,
as pessoas, elas não suportam mais o sofrimento que elas estão. Elas querem que aquele sofrimento, que aquela angústia, que aquele sentimento vá embora. E elas estão com uma desesperança, né? A gente fala de 4Ds, né? Onde a gente perde a vontade de viver. Então, desesperança, desamparo, tudo isso faz parte. Então, desesperança é quando você não tem mais esperança em nada. Então, a única saída que tem desvalor, sua vida não tem valor. Se sua vida não tem valor, então é melhor morrer. Então, a gente tem que resgatar essa pessoa, né? E se ela está passando por diversos problemas, ela tem que entender, que nem a gente estava falando no caso, né, da cultura japonesa, que não é porque ela quebrou financeiramente, ou ela está tendo uma dificuldade financeira, que aquilo não vai ser recuperado e ela pode voltar a ter uma vida, né, normal ou até melhor do que ela tinha. Mas trabalhar a desesperança é algo complexo, né? Depende muito da característica também da personalidade dessa pessoa. Tem gente que não quer ajuda. Não, tem gente que quer ajuda, mas demora a aceitar. Tem gente, às vezes, que tá tão debilitado, tá num quadro tão profundo, que não consegue pedir ajuda também, né? E aí a importância de ter pessoas em volta e de identificar aquilo. Nós já identificamos os mais jovens, a gente identificou com Sim. redes sociais, né, muita fake news, desapego ao que é a realidade e uma rede social falsa, que parece que todo mundo é feliz, menos eu. Parece que todo mundo tem um montão de Sim. amigos, menos eu. Parece que todo mundo está bem, menos eu. Com Né? certeza. E cada vez mais, não culpo, mas eu percebo que assim, todo sujeito que é profissional de redes sociais, que faz com que jovens comecem a ganhar muito dinheiro e mostrar que tem jovens com 12, 13, 14 anos ficando milionários, que é 1 em 10 milhões, faz com que todos aqueles outros jovens, minha opinião pessoal, eu percebo que as redes sociais, desses coachings digitais, desse pessoal que vende cursos digitais, faz com que todo o resto da humanidade pareça que está perdendo tempo. Cara, a galera está tão acelerada, imaginando que o tempo está passando, eles não estão ganhando dinheiro, que eu percebo que a grande culpa são esses influenciadores digitais de cursos mirabolantes que fazem ganhar muita grana, e quem não está ganhando fica desesperado. Essa rapaziada está muito desesperada. Não sei se isso chega até no consultório de vocês, mas me parece que essa falsa identidade da certeza de que entrando na rede social ele vai começar a vender curso, ele vai começar a vender um produto dele, que quando isso não acontece com ele, ele se desespera. Exato, é de um imediatismo muito grande, Muito né? grande. Então a gente estava falando da influência cultural, né? A cultura hoje, ela é uma cultura mais de imediatismos, né? Cara, a gente estudava há anos. Exatamente. Você chegava até os 15 anos, você sabia que até o 3º ano, até os 18, estou fazendo um cursinho, vou começar a estudar. Hoje você olha do lado, o cara fala assim, ei, eu já estou com uma Ferrari aqui. Quantos anos você tem? 15. Aí todo o resto da vila fala, cara, eu sou nada, porque esse cara conseguiu. Mas é 1 em 1 milhão, e parece que todo mundo sabe. Se isso não der depressão, não sei o que não dá depressão. Porque tem uma galera que chega pra mim e fala, eu tô perdendo tempo. Como você tá perdendo tempo? Você tem 18 anos. Que tempo você tá perdendo, meu amigo? Você tá no começo de tudo. Não, eu tô muito tempo já fazendo isso. Quanto tempo você tá trabalhando? 10 anos. Com quantos anos você começou? 8. Gente, você tem 18 anos. Ah, mas com 8 anos eu já vendi uma coisa na internet. Cara, médicos, psiquiatras, pelo amor de Deus, entenda essa rapaziada e traz pra dentro da realidade. Mas eles estão achando que tudo isso vai implodir amanhã. Mas é o que você falou, Marcão. Nós, psiquiatras, não conseguiremos fazer isso. Porque, assim, isso tem que ser expressado de uma maneira que todas as pessoas têm que ser um agente modificador de crenças. Porque se você mesmo está falando, você pegou algumas pessoas e falou, olha, isso não vai acontecer, não é assim, é um processo, o desenvolvimento humano, ele funciona com outro processo. É um outro ritmo. E se essas pessoas elas têm sucesso muito cedo, elas também não têm maturidade emocional, maturidade socioemocional para suportar tudo isso, né? Então, assim, não tem como pular etapas. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos jovens. E aí não é só a mãe, o pai, é a sociedade como um todo. Professores, ter pessoas na própria internet mostrando, olha, né, isso não acontece, eu batalhei, foi assim, assim, assado. E começar a colocar realmente porcentagem. Quantas pessoas conseguiram isso que fulano conseguiu? Ele pode ser uma pessoa que conseguiu tudo isso. E parabéns para ele. Mas nós, réis mortais, e que somos 99%, precisamos passar por toda uma etapa. Então é a desconstrução dessas ideias, né, que hoje a gente precisa fazer. Por exemplo, lá no hospital eu faço grupo com os pacientes que têm depressão grave, que eles vêm muitas vezes com tentativa de suicídio,
E eu vejo exatamente isso que você viu, meninas de 19, 20 anos que tentam suicídio porque, doutora, eu não encontrei ainda meu propósito de vida. Eu falei, nossa, como assim? Você tem que encontrar seu propósito de vida. É muito profundo você encontrar seu propósito de vida. Né? Com 18 anos, você tem que acertar e errar muita coisa na tua vida. Você tem que fazer muita coisa na sua vida para você entender o que é propósito de vida. Pular essas etapas que também levam ao suicídio. A gente está fazendo um panorama geral, mas é um pouco de tudo isso, não é? Assim, eu acho que quando a gente fala em suicídio, eu acho que na verdade é o fim já de tudo, né? É o fim. Eu acho que a gente fala assim do adoecimento. Da mentalidade que leva a adoecer, né? E que nem a Rafaela estava falando, dos idosos, por exemplo, né? A nossa sociedade, ela não entendeu ainda que a população entendeu, mas não faz nada. Por exemplo, qual que é a política pública hoje para idoso? Então eu estava conversando com ele e falou, minha mãe tem 80 anos, está na Ucrânia, e a minha mãe mora na Ucrânia, e lá tem uma faculdade para idosos. Como é essa faculdade? Você pode ingressar a partir de 65 anos e lá não é uma faculdade, uma universidade, é uma comunidade. Então você tem atividades para de 65 até 110 anos, até 120 se você viver, né? Uhum. Então, assim, você entra e você tem, você faz matrículas em várias disciplinas. Sensacional. Então você tem aula de natação, se você pode escolher. Entendi. Diversas atividades. Diversas. Você tem aulas sobre saúde na terceira idade, sobre envelhecimento, você tem você escolhe várias disciplinas, inclusive estilo de vida, qualidade de vida, manejo do estresse, sono, tudo isso é feito nesse lugar. Então imagine se nós no Brasil tivéssemos um lugar para que nossos idosos, eles pudessem dar continuidade na melhor fase de vida, que a gente fala melhor, né? Sim. É melhor porque, assim, todo mundo tem sabedoria. Você já tem uma certa estabilidade. Quem não tem estabilidade pode ter uma estabilidade. Então, assim, é esperança ainda. Exato, de quem não conseguiu fazer. Eu estou fazendo uma referência até à Rede Mufato, que está contratando colaboradores acima de 60 anos, se não me engano, 50. Parabéns. Parabéns. Não tem conhecimento muito digital. Aprende um pouquinho mais. Mas ninguém vai substituir um sorriso, um abraço, a responsabilidade, comprometimento. Então, reorganizar esse pensamento dessas pessoas que se aposentaram, que ficam sem fazer nada, voltar essas pessoas a treiná-las novamente. Esses cursos muito simples de internet, porque as pessoas não vivem mais longe do celular. Agora, recuperar essas pessoas que estão em casa sozinhas, às vezes perderam seus entes queridos, isso é uma fórmula também de evitar lá na ponta o suicídio, não é? Grande exemplo de saúde pública para começar cada vez mais a recuperar pessoas que têm. O centro da cidade de Londrina é um centro muito triste. Eu mudei para o centro faz pouco tempo. Eu achei que assim, eu fosse encontrar um montão de gente na rua, né, nos andares. É um centro triste, cara. Eu tô triste porque eu queria me encontrar com todos os meus amigos por lá. Então, ficam as famílias nos apartamentos sozinhos, sabe? Não sei se abandonados, mas sem vontade de sair. Eu concordo plenamente, Carol. A gente tem pensamento a respeito de políticas públicas para fazer com que a terceira idade seja valorizada, a melhor idade, enfim, passou dos seus 50 e poucos anos, 60 anos, para puxar esse pessoal de volta e fazer com que eles tenham obrigações, deveres, porque você quer ver uma pessoa viver bastante, é quando alguém cola assim e fala, toma conta de mim, eu estou estudando agora, me ajuda. Eu fiz isso com a minha mãe até 90 anos. Toda vez eu dava um probleminha para ela pensar, para me ajudar. E ela ficava o tempo todo cuidando, era uma mãe cuidando do filho, mesmo que eu não precisasse. Não é? A valorização. Responsabilidades, né? Exatamente. A responsabilidade. Motivos. Responsabilidade é um fator protetor, assim, né? Quando a pessoa se entende como responsável por alguma coisa, por alguém, então isso é um fator protetor. É uma dica isso, não é? Pegar para essas pessoas e dar responsabilidade. Toma conta de tal coisa para mim. Olha, meu neto, meu filho. Às vezes é um bichinho de estimação. Às vezes o que segura a pessoa de repente, olha, doutora, eu penso nisso, mas eu não faço porque eu amo meu cachorrinho e não quero ficar sem. Isso também é um fator. O animal de estimação também é um fator protetor. Vocês percebem isso também? Sim. No primeiro bloco nós tivemos nosso bate-papo a respeito de o que fazer com esses jovens cada vez mais ansiosos, né? Nesse segundo bloco a gente pensou também um pouquinho mais nessas pessoas com uma certa idade, que é necessário dar essa atenção, não é? Agora, lugares para atendê-las, Londrina tem? Londrina fornece? Tem. Londrina tem um projeto
Eu não conheço muito bem o projeto, mas eu tive com o pessoal da Secretaria de Saúde e eles me falaram que tem um projeto para os idosos que faz um acolhimento e que eles fazem algumas atividades. Então, Londrina tem um projeto, mas eu acho que esse projeto ele poderia ser ampliado e a própria sociedade pensar, né? Assim, abrem-se tantas faculdades de ensino e por que não abrir uma faculdade ou algo do tipo para a terceira idade? Né? Ou as que tiverem já, não precisa nem abrir. A própria universidade, a própria Unifil, a Anhanguera, só isso. Né? Vamos pensar nisso, vamos ver se a gente não motiva esse pessoal a pensar de forma diferente, não é verdade? Pois bem, estamos saindo para o nosso segundo intervalo comercial. A gente já volta com assuntos em torno do Setembro Amarelo que são tão abrangentes. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Setembro Amarelo. Causas, efeitos, sociedade, comportamentos, os jovens, o das melhores idades. Por que das melhores idades? Porque tem muita gente que fala assim, mas os jovens agora passam a ser mais jovens mais tempo. Aí tem um estudo mundial que diz que a juventude esticou, que antigamente o cara era jovem assim, meu Deus, você é juvenil até uns 15, 16 anos. Me disseram que agora foi até para 25 mais ou menos. Gente do céu, então o cara é juvenil até 25. Se um cara é juvenil até 25, o cara começa a ser idoso a partir de quantos anos? A Organização Mundial de Saúde diz que é a partir dos 70 anos. Então eu sou um menino ainda. Então o cara vai ser velho quanto? Com 90. Tomara a Deus que isso seja verdade mesmo, né? Porque tá esticando um pouco, né? As pessoas estão ficando, graças a Deus, assim, idosas. Aquele sinal de idoso com a bengalinha é para tirar de 60 anos. Agora é só a partir de 75. Então, pessoal, atenção aí. Você com 75 ainda é menino. É menino e menina, né? Então, assim, as melhores idades das nossas vidas dependem muito daquilo que você está fazendo. Se você estudar, né? Não fica tanto tempo no sofá, sai para andar. Convivência. Carol, você tem informações aí de lugares onde esses idosos possam começar a ter um convívio maior. Tem emprego para idoso aí, gente. Eu vou fazer propaganda de graça agora para a Rede Mufato, que está contratando a galera 50 a mais. Você entendeu? Eu vou no mercado, eu percebo essas pessoas ali, senhoras e senhores, atendendo. Cara, é muito carinhoso. Cara, eles são felizes de voltar ao mercado de trabalho. Eu acho tão legal, cara, preciso tanto, cara. Sabe por quê? Tomara a Deus que a gente chegue nessa idade cada vez mais. É isso que a gente tem esperança, né? Olhar para um amigo e falar, cara, eu quero envelhecer com você. Não é isso que a gente quer? Envelhecer com os nossos amigos, não é verdade? Não dá para voltar atrás no Button, como chama aquele filme do cara. Benjamin Button. Não é para trás, é para frente, né, cara? Então a gente está chegando nessa melhor idade. Agora, você tem informações sobre como é que a gente faz para atender esses idosos? Então, a Secretaria do Idoso, eles têm 3 centros comunitários da pessoa idosa, tá? Eu consegui um telefone que as pessoas acima de 60 anos, elas podem ligar para terem maiores informações. E parece que tem 3 regiões de Londrina, a região norte, a região leste e a região oeste, tá? O telefone é 3771-6340, 3771-6340. Parece que funciona de segunda a sexta-feira, horário comercial, tá? Legal. Isso é bom porque ajuda, não é? A gente está falando sobre apoio, nós estamos dando já dicas e o que eu quero saber de você é o seguinte, e aí? E tratamento para isso? E a medicação para tudo isso? Como é que a gente faz? Não é? Identificação, a gente já identificou os mais jovens e os da melhor idade. A gente já identificou mais ou menos o que acontece nesse pensamento suicida. Vamos às formas genéticas disso tudo acontecer, vamos na parte dos medicamentos. Como que é um tratamento para isso tudo? Quando é que ele começa? Primeiro é dentro de casa mesmo? É o cara que é vamos dizer, um patrão, um chefe, ele percebendo o colaborador, ele indica? Como é que é esse processo? Estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. Eu acho que só iniciar, abrir, de que a primeira coisa, né, a gente falar em tratamento, em medicação, por exemplo, é a gente entender que o fenômeno de suicídio, ele é um fenômeno muito complexo, né? Então é algo multifatorial que a gente fala, ou seja, tem várias causas, né? Então, por exemplo, só uma depressão não vai ser suficiente para fazer com que esse indivíduo tente suicídio, porque senão todo mundo que tivesse um quadro depressivo, ou já teve um quadro depressivo, minimamente uma depressão grave, tentaria suicídio. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então tem todos esses outros aspectos sociais, culturais, de personalidade, né, que a gente comentou.
Então, o tratamento, ele cabe em procurar um profissional especializado, né? Um profissional capacitado, porque até acho que minhas colegas aqui concordam de que, infelizmente, nem todos os profissionais de saúde, de modo geral, sabem tratar ou sabem lidar com uma ideação suicida, com uma tentativa de suicídio, com alguém que verbalize isso. Porque tem muito profissional também que tem receio de ouvir. Poxa, eu não quero perguntar se a pessoa está pensando nisso, porque se ela me falar que sim, eu não sei o que fazer. Ou eu me sinto completamente responsável pela vida dessa pessoa e eu não sei o que eu faço, né? Então isso às vezes... Ou até medo de induzir, né? Que Exato. é um mito grande, assim, não vamos falar sobre suicídio que... Então, se eu falar sobre suicídio, essa pessoa pode começar a pensar falar sobre isso, suicídio né? ainda é considerado um tabu. Sim. Exatamente. E Não é? quando a gente sabe que realmente é importante que se fale, né? Deus, Por muito tempo. Olha que linha tênue. A gente faz um Exatamente. programa sobre esse, comenta a respeito, existe uma ala dizendo por que vocês estão comentando sobre isso, porque você vai incentivar. Aí você não faz sobre isso, você não conscientiza a população. E aí? Exato, Exatamente. porque tudo tem a maneira certa de se fazer. Por exemplo, tem evidências de que se você noticiar a morte de uma celebridade e as formas que ela fez, existe um efeito espelhado que as pessoas podem, principalmente os jovens, eles podem fazer da mesma maneira. Se um ídolo dele não conseguiu resolver um problema e ele não deu conta, então quem sou eu, réis mortais, para não repetir, né, a minha frustração e fazer da mesma maneira? E pessoas que têm esse ídolo como uma forma, né, de veneração e que daí tentam. Então, assim, tudo depende da forma de ser feita. Isso daqui é um momento de psicoeducação, de orientação, é um momento onde a gente está fazendo reflexões e olhando, isso que a Thaís estava falando, tratamento. O tratamento começa lá antes, muito antes. No simples fato da gente tirar esse tabu e começar a falar sobre saúde mental. O que é saúde mental? Ler mais, descansar mais, se alimentar melhor, andar, ir no cinema, bater papo, ter mais amigos. Marcão, Parece que é uma coisa tão complexa e é mais ou menos ó, isso? As pessoas não conseguem mais dormir. Dormir bem, Dormir. exatamente. Dormir virou virou para Objeto de luxo? objeto de luxo. Por quê? A gente tem muitas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, você sabia que o celular ele tem uma luz artificial? O nosso cérebro ele não identifica se essa luz ela é natural ou artificial. E a gente precisa do escuro para que produza um hormônio no cérebro. A melatonina ela vai aumentando conforme o tempo vai ficando escuro. E aí aquilo vai induzindo o quê? O sono, botãozinho ali do sono. Se a gente fica com o celular na cara, o nosso cérebro não sabe que é noite. Ele não sabe que é para desligar, ele não produz os hormônios. Não, o meu não tem a menor noção. Não sabe. Então assim, o que acontece? Os jovens e nós, adultos... tem problema com insônia e a gente não sabe que tem que tirar, né, a luminosidade. Começa por aí. Começa simples, né? São muitas coisas. A gente ficaria aqui dias e dias As falando. coisas Exatamente. básicas, né? básicas. Sair para andar. Exercício físico, né? Hoje a gente fala muito da psiquiatria do estilo de vida. Por quê? Porque ninguém sabe mais o que é estilo de vida. Estilo de vida é o quê? Ficar na internet, fazendo like. O que é estilo de vida? É atividade física. O quanto os jovens se movimentam, fazem exercício físico, esporte. Quanto era estimulado das escolas que todo jovem fazia um esporte, tinha um incentivo, tudo isso, né? A gente estava falando dos idosos, e os idosos também. Então, com tudo na mão, como a gente tem, né? O celular faz Nós tudo, somos muda mais até o canal. folgados, né? Exatamente. Mais acomodados. Então, assim, não falamos sobre... falamos que precisa fazer atividade física. Mas que tipo de atividade física? Como faz atividade física? Falamos sobre dormir, mas como dormir? O que faz? Como que é? O que a gente precisa fazer para dormir bem e melhor? A alimentação. A gente fala, vamos se alimentar bem, mas o que é alimentação, né? De qualidade? Qual que é a quantidade? Enfim, sobre todas essas coisas. Manejo do estresse. Como que a gente faz o manejo do estresse? Como? Então, se frustrando na infância, na adolescência, é manejar estresse. Você começa o treinamento lá cedo. Se essa criança, esse adolescente não passou por frustração, não passou por estresse, não passou por situações diversas, por exemplo, até o próprio esporte,
ele faz com que a pessoa se frustre, que a pessoa perca, que a pessoa sabe brigar com o coleguinha, depois ele faz, né, dá a mãozinha pro colega. Resolve os problemas, olha né? pra Resolve outra, os problemas, olha mesmo que de acordo olha o com a caminho que a gente está faixa, indo tá? para mostrar que lá a consequência na frente exatamente não tem isso aqui na base. Exatamente. Né? Nós estamos falando sobre o suicídio. Olha como nós estamos aqui atrás. Aqui Sim. atrás nós estamos falando, às vezes, papais e mamães não estão preocupados. Enfim, as mulheres trabalham muito mais, os homens trabalham muito mais e vão deixando os seus filhos até só na base do computador e tela. Não é? E aí depois lá na frente você não sabe o que está acontecendo numa casa que os pais e os filhos não se conversam mais. Não é verdade? Então a gente está falando sobre comportamento, mas que tem uma metodologia. Neste momento nós estamos falando sobre pelo menos o básico, de Exatamente. conversar mais, não é? Caminhar, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Só vai de caminhar, tá bom, façam novos amigos, tá bom. Centro de convivência, existem vários centros de convivência. O que é um centro de convivência normal? Uma igreja é um centro de convivência. Uma academia é um centro de convivência. Eu tenho muita gente que vai em 3 academias diferentes e 3 igrejas diferentes. Eu pergunto, que religião você tem? Eu falo, meu negócio não é religião, meu negócio é gente. Eu falo, você tem uma boa ideia. É verdade. A pessoa vai em várias academias, 2 clubes. O que ela quer fazer? Ela joga truco, joga sinuca, campeonato, não sei do que, participa de tudo. Cara, pensa numa pessoa que não tem momento nenhum para pensar em solidão. Porque ela está se metendo em tudo quanto é coisa. Você entendeu? Agora, os pais se preocupando mais com os filhos, mais atenção. Se a gente resumir tudo isso, é atenção. Que como é que uma pessoa, ela não vai se manifestar falando. Se ela está falando, você entra na internet, entra no quarto e ela fala, deixa eu dar uma dica que você está fazendo no seu celular. Não é isso? É isso, né? Exato. E Atenção. acho que algo só para pontuar aqui, que eu acho que não tem como a gente deixar de falar, principalmente nesse momento, que a Carol falou sobre a questão do estilo de vida mesmo, né? Essas questões protetoras e que também entra a questão do uso ou abuso de substâncias, né? Então, no suicídio não tem como a gente não falar sobre isso, porque é o terceiro transtorno ali mental relacionado ao suicídio, o abuso de álcool principalmente e outras drogas também, né? Então a questão da abstinência mesmo, né, do uso de álcool, porque também grande parte das pessoas que de fato cometem o suicídio fizeram ingesta de álcool antes do O suicídio. jovem está bebendo mais? Muito mais. Muito mais, né? Sim. E a droga está muito mais fácil de chegar, né? Também, né? Então, assim, o álcool, o que a gente sabe? Falando de uma maneira tranquila, o álcool, ele atua numa parte do nosso cérebro que é o pré-frontal e é como se o álcool diluísse e tirasse o nosso freio, né? Então, por isso que, poxa, bebi demais, o que eu vou lá, né? Tô lá de madrugada, ligo pro ex, né? Fala uma coisa que não deveria falar, então você fica mais solto, você socializa melhor. Então, por isso que muitas pessoas, antes de fato cometer o suicídio, ingeriram bebida alcoólica antes, porque vai dar coragem, né? Acaba dando essa coragem. Então, a questão do abuso da bebida, da dependência química de modo geral, é algo muito importante, é um ponto que a gente sempre presta muita atenção e tenta entender, né? Porque, de fato, influencia, aumenta o risco, né? Eu percebo também que existem pessoas que tentam várias vezes, né? Várias vezes. E o que fazer? Na verdade, assim, o que é muito importante com relação ao tratamento é tratar tanto abuso de substâncias, tratar as comorbidades, né, de transtornos mentais associados à depressão, transtorno de personalidade. Isso envolve, o tratamento ele envolve tanto a parte de remédios, né, dos psicofármacos que a gente tem, mas também envolve a abordagem do estilo de vida, a abordagem também cognitiva da parte de terapia. Por isso é tão importante a pessoa realmente também fazer terapia, também buscar o auxílio de psicólogos, né, auxiliando aí, e também a atuação do ambiente familiar, dos pontos de apoio familiares, né? Acho que tudo isso faz parte de um tratamento de qualidade, assim. Eu percebi nesse último encontro que nós tivemos em Foz do Iguaçu, né, nesse evento sobre psiquiatria, e foi levado muito em consideração levar os professores para entender sobre saúde mental. Dr. Júlio, que é o presidente, e a doutora Carol, a vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatras de Psiquiatria, eles entenderam muito bem que a ponta lá, que é o professor,
que enquanto você fala com uma pessoa, o professor fala com 30, 40, 50, na verdade numa sala de aula, que esse professor ele precisa entender essas crianças, ele precisa entender esse jovem. E aí nós tivemos uma semana, praticamente 3 dias hibernados dentro de um congresso, de uma jornada, para que eles entendessem cada vez mais. Então, concordando plenamente com o que você está comentando, porque se nós fizermos isso para que mais enfermeiros descubram sintomas, para que mais as polícias descubram sintomas, porque quem é que toma conta da população? Não somos nós, você está na rua andando. Quem é que tem a ponta lá? É o cara da segurança, que às vezes pega uma pessoa conturbada, deturpada, coitada. E você não sabe como identificá-la. Você não sabe se a pessoa é um pré-suicida, se é um suicida, se ele está com saúde mental ou não. Aí você mete algema e vamos embora. Mas tem que saber uma evolução daquilo tudo. Uma constatação. Concorda? A outra profissão são os professores também. Se os professores entenderem, os professores vão saber avaliar, avisar os pais e procurar ajuda. E na outra ponta são os enfermeiros todos. Porque quando você chega em algum lugar e a pessoa está transtornada, o enfermeiro, se soubesse identificar um pouco mais. Então, nesse congresso de psiquiatria em Foz do Iguaçu, o foco também foram os professores. Eu achei isso interessantíssimo. Que o próximo sejam todos os enfermeiros de todas as áreas. Depois, o pessoal da segurança. Porque cada vez mais a gente vai entender como tomar conta da nossa população com saúde mental. Muito bem. Estamos saindo para o nosso último bloco, considerações finais sobre Setembro Amarelo. Olha como o suicídio faz a gente dar uma volta em todo o comportamento das pessoas para poder ajudar como evitar tudo isso. A gente já volta. Amigos, nós estamos terminando o nosso programa. O assunto foi Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E aqui nós descobrimos fatores, comportamentos, o histórico do que acontece no mundo, no Paraná, no Brasil e principalmente em Londrina. Mas são fatos curiosos, né? Tomara que a gente tenha não elucidado, né? Mas pelo menos levantado a questão mais uma vez para que a gente quebre o tabu de falar sobre o suicídio. Aqui não é uma provocação, aqui é um pensamento feito por profissionais que trabalham constantemente com esse fator de risco. Thaís Sabino, muito obrigado, viu, pela sua presença, muito obrigado por sempre nos atender e deixo sempre aqui a Paiquerê e a Paiquerê 91,7 e o Marcão Careca, a agência, para que a gente possa divulgar cada vez mais informações para a coletividade. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Marcão. Obrigado pelo convite novamente. E a gente, enquanto profissional de saúde, está aqui para fazer essas orientações, né? Porque também sobre o tema suicídio, poderia filósofos, antropólogos, teólogos também falar sobre isso, porque é algo inserido na sociedade. Mas a gente está aqui para fazer mais essa pontuação dentro da saúde mental especificamente. Então eu agradeço, espero poder ter contribuído, né, com o assunto, com as orientações. E eu estou atendendo aqui em Londrina, né, faço meus atendimentos por aqui. Na Clínica Raro, os atendimentos de consultório, né, o @raro.medicina. Raro escreve como? Raro, R-A-R-O. Raro de raro. Raro de raro, isso. Raro, R-A-R-O. Isso, atendo lá com a doutora Priscila Andrade, na Ayrton Senna, na Torre Montelo. Então, nós atendemos lá. Então, na verdade, de modo geral, sempre, se você conhece alguém que esteja passando por algo nesse sentido, né, pensamentos suicidas, uma ideação, alguém que necessite de ajuda, uma mudança de comportamento muito repentino, é sempre importante procurar um profissional adequado, um profissional que esteja capacitado, né, para fazer esses atendimentos e especialmente voltado aí na parte médica, a psiquiatria especificamente e, sem dúvida nenhuma, o acompanhamento também, como a doutora Rafaela falou, para a gente só reforçar aqui a importância da terapia, do acompanhamento psicológico também, que é algo extremamente importante aí, essa soma de dois. E fico à disposição. Muito obrigado. Rafaela Neves, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu gostaria que você também divulgasse a Clínica Marral, né, para que a gente tenha mais apoio, mais convivência, mais informação a partir do momento que a gente terminar o programa e com toda certeza teremos várias dúvidas que elas possam ser tiradas se a pessoa se interessar também. Exatamente. Então, obrigada pela oportunidade. Eu realizo os atendimentos ambulatoriais, então, na Clínica Marral, né, além da
psiquiatria, de consultório de psiquiatria, a gente faz também estimulação magnética transcraniana, que é um estilo de tratamento, assim, validado na psiquiatria para alguns casos especiais, principalmente depressão e esquizofrenia. E, se necessário, podem entrar em contato, buscar, que a gente dá um jeitinho de responder ali, né? Mahal é M-A-H-A-L. Isso, @Clínica Mahal no Instagram, né? Daí lá tem todos os contatos, tudo certinho, assim. Que maravilha, Clínica Mahal, M-A-H-A-L. Rafaela Neves. Doutora Carolina Nicolau, muito obrigado pela sua presença. Eu quero que você comente a respeito do Hospital Vida, de que forma que a gente pode divulgar cada vez mais saúde mental. Vamos procurar cada vez mais entender. Marcão, agradeço o convite, a Pai Querer, você e a presença das minhas colegas queridas aqui. Todas nós trabalhamos no Hospital Vida. Eu sempre falo, né? Qual que é o papel de um hospital psiquiátrico? O papel do hospital psiquiátrico, ele é um papel onde a gente fala que é saúde terciária. O que é saúde terciária? Quando a gente tem uma crise, a gente tem um infarto, a gente sofre por alguma coisa grave, a gente tem que ir para o hospital fazer tratamento. Muitas vezes precisa de uma UTI, certo? E na psiquiatria não deixa de ser diferente. Então o hospital psiquiátrico, ele é a UTI das crises emocionais. Quando a gente passa por um pensamento de morte, quando a gente está com algum quadro psiquiátrico, psicológico, que a gente não está suportando, que a gente percebe que a gente precisa de ajuda, e a gente já tentou todos os meios de tratamento, né? Fui no psiquiatra, estou fazendo tratamento com remédio, e mesmo assim eu estou percebendo que eu estou trazendo um risco para mim, para minha vida, ou para alguma pessoa, esse familiar percebe que ele tem um risco. A gente tem uma coisa que chama pacto de vida. Então a família que pensa que está fazendo mal para uma pessoa internando, o familiar que está precisando de ajuda, que não está aceitando naquele momento ajuda, aquela pessoa está doente e ela precisa de ajuda. Depois que ela melhorar, ela vai sempre agradecer, e é isso que a gente vê o tempo todo. Então o hospital tem esse papel de um cuidado intensivo até a pessoa se recuperar, até ela recuperar a sanidade, até ela superar esse momento difícil da vida dela. A partir do momento que ela sai da crise, ela vai para um plano ambulatorial. E esse plano ambulatorial que as meninas falaram, né? A gente faz um tratamento ambulatorial, daí pode ser a nível de consultório, ou até a nível de hospital dia, que em Londrina ainda não existe um hospital dia. Então a gente faz o tratamento a nível ambulatorial. E o Hospital Vida, ele passou por uma reorganização, mas é um hospital que já tem quase 50 anos, mas ele passou por uma reorganização e os últimos 5 anos ele foi inteirinho reestruturado, ele está bonito, ele está moderno, e nós estamos à disposição de quem precisar de ajuda e atenção na saúde mental. Tá bom? Que bom. Feliz. Essa cidade precisa disso. E lembrando, né, eu acho que o último ponto que é muito importante, você que tem algum familiar que você não sabe o que falar, quando alguém muitas vezes fala que tá sofrendo ou que está passando por algum problema, uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Só estar perto da pessoa, escutando já é o suficiente para que você faça um papel de apoiador. E se isso não for o suficiente, no sentido de que essa pessoa realmente pode estar trazendo para si um risco de vida ou para outras pessoas, ela precisa de ajuda. Então você pode ser a pessoa que segura na mão dela e leva ela para um tratamento efetivo, que nem a doutora Thaís falou, com um profissional responsável, um profissional adequado para que seja feito tratamento, especialista. Por quê? Você sabe que tem um índice de pessoas que procuram ajuda com outros profissionais que não estão capacitados para isso, e esse tratamento não efetivo pode provocar justamente isso, a morte de uma pessoa. Tá bom? Muito bem. hospitalvida.com.br para maiores informações. Muito bem, amigos. Tudo aquilo que eu gostaria de saber sobre o Setembro Amarelo, eu descobri. Tomara que você também tenha elucidado com a doutora Carolina Nicolau, a doutora Rafaela Neves e a doutora Thaís Sabino. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer. Até semana que vem.